julgamento por lá sobre os chamados penduricalhos pagos aos servidores públicos. É o julgamento daquela decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu esse tipo de pagamento. Vamos conversar com o Pedro, que vai trazer para a gente a retomada desse julgamento, né, Pedro? Segundo dia por aí, o que já aconteceu aí em Brasília e o que está programado, o que está no cronograma do dia de hoje. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, ótimo dia para você também, ótimo começo de quinta-feira para quem está com a gente. Carol, foi incluída também a liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, né, também referente aos penduricários. Então, o julgamento está sendo sobre as decisões monocráticas de dois ministros, né, o ministro Flávio Dino e o do ministro Gilmar Mendes. Na sessão de ontem, Carol, não houve votos ainda dos ministros. A sessão começou com a abertura feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Os relatores de cada uma das ações leram o resumo das ações, né? E aí depois a sessão foi aberta para as sustentações orais das entidades, das associações, né? Das instituições representando os servidores públicos que tinham pedido para participar do julgamento e foram aceitas como partes interessadas, né? O ministro Edson Fachin, quando fez a abertura da sessão, ele anunciou anunciou a criação de uma comissão técnica composta por representantes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, justamente para tratar dos penduricários e tentar criar uma regra de transição. Aquela regra de transição que foi anunciada depois daquela reunião, né, que Fachin manteve com os presidentes da Câmara, do Senado, com a Procuradoria-Geral da República. Então, esses representantes desses três poderes vão se debruçar sobre essa questão para tentar definir uma regra dentro dos 60 dias que o ministro prometeu apresentar essa questão aí para tentar acabar com o pagamento acima do teto no funcionalismo público. E Fachin também, no começo da sessão, né, disse que essa questão dos valores acima do teto constitucional, Carol, é uma questão tormentosa e que impõe resposta célere do Supremo Tribunal Federal. Já os relatores das duas ações, o ministro Flávio Dino e o ministro Gilmar Mendes, também criticaram o excesso de casos, né, de pagamentos a servidores que acabam recebendo acima dos R$ 46.300. O ministro Flávio Dino, por exemplo, lançou uma pergunta no plenário, Carol, perguntou se alguém soubesse qual é o teto de salário hoje no funcionalismo, essa pessoa receberia um prêmio, porque ele disse que não é possível definir esse teto, são mais de 2.000, 3.000 tetos vigentes, a depender do órgão, a depender do poder que cria suas próprias regras, né? Então ele disse que o teto constitucional está sendo desrespeitado sem pudor, né? Já o ministro Gilmar Mendes, que é o relator de outra ação, né, nesse caso, disse que a autonomia administrativa e financeira das carreiras não autoriza distorções. Ele chamou toda essa situação de balbúrdia. Criticou mais uma vez o fato de vários órgãos estarem pagando, né, os seus servidores acima do teto constitucional e que essa situação é tão complexa e extrema, Carol, que vai precisar de muita criatividade para superá-la. A gente teve também, Carol, participação das associações, das entidades, né, muitas pleiteando para que os excessos de pagamentos continuem a ser feitos. Para te devolver, Carol, eu cito, por exemplo, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que argumentou ali que o salário dos juízes está defasado, perdeu o poder de compra e que há uma carência de juízes no Brasil, por isso eles têm um excesso de trabalho. Na fala, né, do representante ali da associação, ou seja, tentando justificar para que os valores pagos acima do teto continuem a ser feitos. Carol. Obrigada, Pedro, com as informações para a gente lá de Brasília sobre a retomada desse julgamento por lá. Estou também com o Theo Cury, nosso analista. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia para você e ótimo finalzinho de semana para quem acompanha a gente. É um quintou. Quintou, que já é quase sexta. Sexta. Não é sexta ainda. Para quem trabalha, muito menos. Estaremos aqui no sábado e no domingo, então não muda nada, né, Theo Cury? Vamos seguir. Agora, será que vai ter mudança com relação aos penduricalhos? Porque esse é um ponto que gerou conversa, inclusive, entre os poderes sobre o assunto. Gerou conversa entre os poderes, uma mesa de negociação e de discussão no Supremo Tribunal Federal nessa semana. Agora, a mudança ela não pode ser muito drástica também, porque senão é um recuo do Supremo com relação a algo que o Supremo critica também há muito tempo, que é o exagero e o excesso nesses pagamentos. Você vê ontem, por exemplo, durante o julgamento, uma das menções feitas pelos ministros
é que o teto virou o piso, ou seja, numa clara menção a algo que era para ser um salário que era para ser o limite, começa a ser o pontapé inicial de algumas dessas carreiras do serviço público. E esse é um grande problema, ainda mais em se tratando, por exemplo, de tempos em que o uso consciente dos recursos públicos é muito levado em consideração ou pouco levado em consideração, como, por exemplo, no caso envolvendo esses pagamentos de penduricalhos. Tem duas questões que devem ser tratadas nesse julgamento que começa à tarde no Supremo Tribunal Federal. O primeiro é o escopo da decisão dos dois ministros, do ministro Flávio Dino e do ministro Gilmar Mendes. O segundo ponto é com relação ao prazo para essa transição que foi proposta aos estados, aos municípios e também ao Congresso Nacional para essa regulamentação dos penduricalhos. Com relação ao escopo, que é um tema importante que foi muito alvo de críticas ao Supremo Tribunal Federal, que os ministros, ao tomarem a decisão deles, eles ampliaram o escopo original dos pedidos que foram apresentados ao Supremo. Então, para você ter ideia, a decisão do Flávio Dino foi em uma ação apresentada pelos procuradores municipais de São Paulo contra uma decisão do Tribunal de Justiça sobre o limite remuneratório em Praia Grande. E aí teve uma decisão completamente ampliada, um escopo dela com alcance muito maior do que originalmente estava previsto no pedido feito por esses procuradores municipais. 2 semanas depois, mais recentemente, nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, foi uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República questionando os salários, os penduricalhos pagos a procuradores estaduais e também a desembargadores, além de Procurador-Geral da República e ministros do Supremo. Então, o escopo dessas decisões vai ser tratado no julgamento de hoje, seja para manter ou seja para restringir. Porque restringindo, o Supremo não recua tanto, mas toma uma decisão considerada importante, levando em consideração as contas públicas. Então, esse é um ponto para ficar de olho e também o prazo para essa transição.